Onde está o reino de Deus? Aí é o ponto nevrálgico do próprio evento, primeiro seminário do despertar da consciência. Onde está o reino de Deus? Para isso, nós vamos nos socorrer ao Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu-lhe. Veja que eles estavam perguntando quando viria, a pergunta era quando. E Jesus lhes responde: o reino de Deus não vem com aparência exterior, o reino de Deus não vem com aparências externas, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Não, o reino de Deus não vem com essas aparências externas, pois o reino de Deus está dentro de vós. Jesus disse isso. Por isso nós podemos afirmar hoje, com certeza, o reino de Deus está dentro de nós. Vocês já sabiam isso, né? Então, né? Mas tá bom. E aí a gente lembra de que realmente o reino de Deus está dentro de nós, mais ou menos simbolizado aí. Aquele que usa mais o coração é dessa região que parte as suas radiações. O que usa mais a inteligência é dessa região que parte as irradiações. E aí a gente gostaria de lembrar Frederico Figner. Foi diretor da Federação Espírita Brasileira, um espírita atuante. Trouxe para o Brasil a gravadora daqueles LP de vinil. Lembram? Não, vocês não lembram, são vocês novos. Vocês são novos. Lembram? Selo Odeon, ele trouxe para o Brasil. Um empresário arrojado. Um empresário que fez fortuna no Brasil. Quando quiseram publicar obras espíritas, encontraram uma enorme dificuldade. A Federação Espírita Brasileira encontrou enorme dificuldade. Preconceito. Nenhuma editora queria editar obra espírita. Claro, o espiritismo tinha preconceitos muito mais fortes aí fora do que hoje. Frederico diz: se eles não querem publicar nossas obras espíritas, nós construiremos a nossa gráfica. E ajuda a construir o parque gráfico da Federação Espírita Brasileira. E ajuda a construir a sede da Federação Espírita Brasileira. Mas Frederico, quando desencarna, claro, ele foi acolhido pela espiritualidade, no desdobramento aqui, no desligamento do corpo físico. Aqui o próprio Bezerra de Menezes, trazendo ele para se recompor na natureza. E ele se sente desconfortável, Frederico, porque ele vê a luz que já tinha nos seus colegas de trabalho em centros espíritas e também na Federação Espírita Brasileira. E Frederico tinha apenas uma luz opaca no seu interior. E ele pergunta para Bezerra de Menezes: por que eles têm essa luz? Eu construí a gráfica, eu ajudei a construir a sede da federação, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu construí lá, eu construí aqui. E Bezerra de Menezes pergunta assim para Frederico: filho, o que construístes aqui dentro, no coração? Frederico, homem inteligentíssimo, percebeu claramente. Ficou tão sensibilizado que ele pede para vir, para voltar, para explicar para os familiares, para explicar para os amigos, para explicar para todos nós aonde devemos construir. Não fora de nós, mas dentro de nós. E então tem a possibilidade dele psicografar. Trazem Frederico em Uberaba, na fila, colocaram ele numa fila enorme,
para psicografar com Francisco Cândido Xavier. E Emmanuel coloca então Frederico numa fila enorme. E Frederico diz assim: mas, veja, ele desencarnou, não ocorre mágica. Ele continuou impaciente. Ele diz assim: mas uma fila enorme como essa, eu tenho tantos anos de espiritismo, e esse tal de André Luiz já está psicografando? Esse tal de André Luiz, que psicografou com Chico Xavier 16 obras maravilhosas. De nosso lar, a vida continua. E então, Frederico vence a fila e escreve essa obra maravilhosa, Voltei, onde ele coloca o pseudônimo Irmão Jacó, porque Frederico teve reencarnação lá junto com os judeus. Ele foi um judeu com esse nome, Jacó. E aí a gente lembra novamente, por exemplo, Jesus disse para Pedro, Simão Pedro, Jesus voltou em espírito e disse assim para Simão Pedro: Pedro, vá em Jerusalém e construa uma casa para atendimento dos necessitados. E Pedro foi e construiu a casa do caminho. Não tão boa igual a casa do caminho de Promissão. Pedro construiu a casa do caminho, próximo a Jerusalém. Mas se nós formos agora, se nós pegarmos um avião e formos lá, nós vamos encontrar a casa do caminho que Pedro edificou? Não, nem ruínas não encontraremos. Ah, mas então não deu certo o que Jesus mandou Pedro fazer? Claro que deu certo. Pedro atendeu a necessitados? Atendeu a necessitados. Pedro fez a caridade? Fez a caridade. A casa do caminho caiu? Caiu. Mas Pedro construiu. Deus, Jesus construiu o reino de Deus dentro de Pedro. E isso é construção eterna. Isso nós encontramos sempre. Então, valeu a pena o esforço de Jesus. E é isso que Jesus fez desde o início e continua fazendo hoje, construindo o reino de Deus em cada um de nós, para que nós possamos também levar o reino de Deus àqueles outros que estão aí fora, aos nossos familiares, levar o reino de Deus aos nossos amigos. Jesus disse em outro lugar: não coloqueis a candeia, a luz do conhecimento, escondidas debaixo do alqueire. Também é isso. Como entrar no reino de Deus? Como? Veja que interessante. Nós estamos mergulhados em Deus. Nós estamos mergulhados em Deus. Deus é infinito. Deus emanou de si cada um de nós, entre aspas, criou. Uma palavra não adequada. Criou, tirando de si cada um de nós. Nós estamos mergulhados em Deus e não percebemos. Nós precisamos perceber, precisamos despertar a consciência para isso e construir o reino de Deus dentro de cada um de nós. Como? Como? Vamos nos socorrer a essa parábola dos trabalhadores na vinha. A vinha é um local que se planta semente de uva, cuida-se das parreiras, colhe-se uvas, faz doce de uva, faz uva passa, faz suco de uva, faz vinho e etc. Né? Mas veja,
Jesus diz assim: o reino dos céus, ou o reino de Deus, é semelhante, é comparável a um pai de família, que, ao romper do dia, saiu a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha, tendo combinado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada de trabalho. Eu convido vocês a prestarem atenção nesse detalhe, porque as parábolas de Jesus, eu volto a dizer, são como cebolas. Temos que descascar. Não faz mal, vai chorando e vai descascando, para interpretá-las. Ele está querendo dizer como é o reino de Deus, comparável a um pai de família. Quem é o pai de família? Deus. Que ao romper do dia saiu a fim de assalariar trabalhadores. Assalariar trabalhadores, convidar seus filhos para entrar no seu reino, trabalhar na sua vinha. Então, assalariar, convidar seus filhos para a sua vinha, a sua obra divina de amor dentro dos corações dos homens. Não só devemos entrar no reino de Deus, mas ajudar aos outros. É isso. Trabalhadores contratados, convidados para a obra de amor, trazer para os outros também esse enorme benefício. Tendo combinado, essa é muito importante, tendo combinado. O que é combinado não é caro e nem barato. Foi combinado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda. Uma moeda. Na vinha física, a moeda serve para buscar alimentos, comprar roupas, sapatos, etc. Mas para os filhos de Deus, que são espíritos, o que é uma moeda? Nada material. Nada material. A recompensa simbolizada por uma moeda é a felicidade conquistada, a felicidade adquirida e, por que não, a felicidade relativa que a terra pode nos oferecer hoje. Então, tendo combinado com seus filhos que eles receberiam a felicidade conquistada por sua jornada de trabalho, a felicidade pela jornada de trabalho ou tarefa, e não horas de trabalho. Por isso que aqueles que foram na última hora receberam uma moeda, e os que foram nas primeiras horas acharam que deveriam receber mais, mas não receberam mais. Aqueles que foram uma hora realizaram a tarefa, cumpriram a jornada de trabalho. A jornada de trabalho é reconhecer que temos erros e abandonar os erros, admitir que temos defeitos e vícios e corrigir os defeitos e abandonar os vícios. A jornada de trabalho é desenvolver os talentos, é buscar as virtudes. É isso que Jesus espera de cada um de nós. Que difícil, 2000 anos se passaram e eu ainda não percebi isso. A jornada de trabalho não é tempo de trabalho. Não adianta eu bater no peito e falar: eu tenho 60 anos de espiritismo, eu tenho 60 anos de espiritismo e não realizei a jornada de trabalho. Eu ainda não fiz isso. Como que eu quero ganhar mais felicidade, mais moedas, se nem a jornada combinada eu não fiz? Percebe? Essa parábola nos convida
para colaborarmos na obra de Deus, não só para nosso benefício, mas colaborarmos na obra de Deus em benefício de todos nossos irmãos. Deus ama a todos. Que pai terreno, que mãe terrena, imperfeitos que somos, deixaria de lado um filho porque errou? Que mãe seria feliz no céu, deixando na terra um filho condenado? Ela volta, ela se compromete com ele para salvá-lo. E Jesus é essa mãe que vem até nós, tocado de compaixão, por nós vermos o céu e cairmos no erro. Jesus vem por amor, para nos erguer, para sermos felizes. Ele tem a coragem de aceitar a cruz, vem até nós com todo o amor, e é recebido a pedradas, e pauladas, e chicotadas, e crucificado. E na obra de Pietro Baldi, na terceira mensagem, na terceira grande mensagem, a mensagem do perdão, Jesus diz assim, porque Jesus é a sua voz que ditou mensagens e que ditou a obra para Pietro Baldi. Lá na mensagem do perdão, confira, Jesus disse assim: fui por vós injuriado, insultado e crucificado, e volto a vós, porque vos perdoei, e volto a vós, porque vos amo. É isso. Essa parábola dos trabalhadores na vinha, essa parábola dos trabalhadores da última hora, mostra claramente que todo benefício que nós fazemos ao próximo, somos o primeiro a sermos beneficiados. Olha só, quando você vai ajudar ao próximo, você é o primeiro a ser beneficiado. Então nós precisamos, já que estamos vendo como entrar no reino de Deus, como termos bons pensamentos. Porque quem tem pensamentos bons tem que tipo de pensamento? Quem tem sentimentos bons tem que tipo de pensamentos? Bons, isso mesmo. Quem tem sentimentos bons tem que tipo de palavras? Boas. Quem tem sentimentos bons tem que tipo de atos, de ações? Bons. E a gente lembra Jesus quando disse, lá em Lucas novamente 6,45, o homem de bem retira do tesouro do seu coração as coisas boas, as palavras boas, as ações boas. Não é isso? É isso. E Jesus disse em outro lugar, no Sermão da Montanha, bem-aventurados os puros de coração, ou felizes os puros de sentimentos. Felizes os que têm os sentimentos puros. Por quê? Eles verão a Deus. Eles verão a Deus. A árvore boa, sentimentos bons é árvore boa. A árvore boa não pode produzir maus frutos. A árvore boa produz bons frutos, como a paciência, a benevolência, a indulgência, não ser exigente com as faltas alheias. Produz a gratidão, produz o perdão, produz a piedade. A piedade. Antes a indiferença. Passamos e não sentimos nada perto do necessitado. Depois a piedade.
que é um sentimento, entre aspas, de dó. E a gente tem dó, mas ainda não realiza a ajuda. O sentimento de piedade se avoluma e a gente começa a fazer a caridade. É natural que assim aconteça. A piedade precursora vem antes da caridade. Então, a árvore boa produz também tolerância. Veja aqui, essa imagem foi planejada para ser em cima luzes e aqui embaixo trevas. Não ficou bom. Mas de cima para baixo, das luzes para as trevas, aumenta a imperfeição. Consequentemente, aumenta a maldade. E consequentemente, aumenta a infelicidade. Aqui é uma região de trevas, de ódio. Sim. Daquele que por ódio provoca prejuízo a si próprio. Não só material, mas por ódio ele esparrama brasas sobre a cabeça, sabendo que depois ele tem que corrigir tudo o que fez de errado. Sentimentos inferiores, como a falta de fé. Aquele que não tem fé sofre muito mais do que todos nós aqui, porque além dele passar pelos exercícios de expiações e provas que passamos, aquele que não tem fé não enxerga uma luz no final do túnel. Aquele que não tem fé não percebe que o sofrimento é instrutivo. Ele não percebe que o sofrimento é pedagógico. Sofrimento pedagógico. E vai durar até que a criatura perceba que está em erro. Corrija o erro. É isso. Aqui nós vemos nessa figura alguém que está por um triz para cair no abismo. Alguém que, se pegar a mão esquerda, deixando o que ele guarda aqui, ele é socorrido por essa mão que se estende do céu ao abismo. O que será que ele tem na mão esquerda tão importante que ele corre o risco de não salvar-se? Lembra, Evandro? Já passei lá, né, para nós. Não esse tema, que esse tema eu estou fazendo hoje, desculpe aí se não ficou bom. O que ele tem na mão esquerda? Orgulho, que coloca em risco a sua salvação, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. O egoísmo e o orgulho são as chagas da humanidade, são as feridas da humanidade. Esse gato é orgulhoso, estou afirmando para vocês porque eu sei. O espelho está tampado. Esse gato é orgulhoso, ele se sente um leão. E às vezes nós espíritas já nos sentimos Bezerra de Menezes, ou dos anjos, né? Não vou falar nome, só para não complicar. Você sabe, né? O outro é o egoísmo, que já falamos agora mesmo. Palavra composta de ego, eu, mais ismo, que as crianças traduzem de forma muito clara, e é o correto, mais fácil de entender. Ego, eu, ismo, gostar de, gostar muito de eu. Esse é o problema, só gostar de eu, tudo para eu, o que sobrar é para mim também. Isso é egoísmo. Tem manteiga para todo mundo, mas cada um quer para si, tudo. Como sairmos dessa região de trevas? Anulando a maldade, fazendo bem àqueles que nos fizeram mal. Jesus disse isso: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que lhe fizeram mal, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Claro, saindo da imperfeição. Jesus disse isso: sede logo perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Para sermos felizes, não é para mostrar para o vizinho, não, que nós somos espíritas. O espírita deve divulgar sim o espiritismo. Se precisar, use palavras.
O espírita deve sim divulgar o espiritismo com seus exemplos. Se for preciso, use palavras. As palavras até convencem, mas o exemplo arrasta. Para sairmos dessa região, fazermos a evolução desses sentimentos, fazermos a evolução moral, alguns dizem a reforma interior, a reforma íntima, fazer a conscientização. Não é isso? Fazendo seminário? Praticar o Evangelho do Cristo, a boa nova, a melhor notícia que já chegou no planeta Terra, porque é a notícia que nos salva, é a notícia que nos traz felicidade. Claro que para sair da falta de fé, não é aos pulos, é por degraus, é uma rampa, passa pela pouca fé, passa pela dúvida, passa pela esperança, pela confiança, até chegar à fé. E quem tem fé, já é mais feliz. Quem tem fé, observa que os sofrimentos são passageiros. Quem tem fé, enxerga o final do túnel, se esforça para entrar no reino de Deus. O que é fé? A vontade de querer e a certeza de que essa vontade se realizará. Também do egoísmo, ninguém sai de salto, passa pela prudência, pela moderação, pela simplicidade, pela modéstia, até chegar à humildade. Mas o que é humildade? Uma simplicidade profunda com bondade. Por exemplo, o Cristo, o governador espiritual do planeta Terra, lavando os pés dos apóstolos. Outro exemplo, o Cristo, governador espiritual do nosso globo terrestre, reencarnando no ambiente de uma manjedoura. Também do egoísmo não se sai aos pulos, temos que exercitar para entrar no reino de Deus. Passamos pela indiferença, mal do século, lá atrás, em Kardec disse isso. Então já estamos aí com 2 séculos, com esse mesmo mal, a indiferença, para depois chegarmos à piedade, à solidariedade, à fraternidade e à caridade. Sairmos do egoísmo ao altruísmo, ou caridade, como é mais conhecido. E o que é caridade? Conforme Jesus a entendia e a entende, questão 886 do Livro dos Espíritos. Caridade, benevolência, bondade com todos, não só com um ou dois. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Olha que interessante, eu não sei se todos são da minha idade aqui, tinha um bip, quando não existia o celular, tinha um aparelhinho que chamava bip, o profissional de saúde, o profissional de emergência usava. Ele tocava, o profissional corria no ambiente combinado. Bip de Jesus, B de benevolência, I de indulgência, P de perdão. Bip de Jesus, chamando a cada um de nós para entrarmos no reino de Deus. Fé, humildade e caridade. Essas 3 virtudes, falta uma virtude máxima aqui em cima. Qual que é? Falta uma virtude máxima que é o amor. O amor cimenta, une, funde todas essas virtudes. E onde é que está o reino de Deus? Aqui em cima. Não é aqui embaixo. Aqui, para quem lê a obra de Pietro Baldi, é o antissistema. Aqui em cima está o sistema. Como entrar no reino de Deus? É a pergunta da agora. Façamos isso, é tão fácil, né? E por que eu ainda não entrei? Nós temos evangelho suficiente. Nós já temos evangelho suficiente para não errarmos mais. Nós já temos evangelho suficiente para entrarmos no reino de Deus.
Só precisamos decidir entrar. Veja, esses balões simbolicamente levam as pessoas ao céu. O que tem nesses balões? Caridade. Mas aqui tem um João Atílio preso por uma cordinha no pé. O outro bondoso ainda estende uma tesoura para que ele se liberte. O que será que está prendendo ele na terra? Os bens materiais. Né, Evandro? Evandro é meu amigo, por isso que eu falo isso com ele, ele não se ofende. Ele fala isso muito para mim. Consequências do egoísmo. Consequências do egoísmo. Gente, quem tem fé, caridade e humildade, tem amor. O amor está sustentado por 3 pés. Um pé é a felicidade, o outro é a maldade. Desculpa, um pé é a fé, o outro é a humildade. A pressa é inimiga da perfeição. O amor está sustentado pela fé, pela humildade e caridade. Sem fé, a gente não consegue realizar caridade constantemente. Pode até ter um fogo de palha inicial, mas é a fé que nos sustenta. E depois é o amor que nos sustenta. E isso é um fluxo de vai e volta, né? O amor fortalece a fé fortalece o amor se realiza com caridade, a humildade com fé e por aí vai. Agora eu faço a última pergunta, vocês devem estar já falando, não acabou ainda não? Quem quer entrar no reino de Deus? Mantenha-se como está. Não precisa levantar a mão. Todos participaram, eu gostei, viu? Porque até agora uns participaram, outros não. Todos participaram agora. Quem quer entrar no reino de Deus? Obedecendo, praticando o Evangelho, entramos no reino de Deus, pela boa nova do Cristo. Essa pergunta é semelhante a essa: quem deseja ser discípulo de Jesus? Mas João Atílio, Jesus já passou pela terra há 2000 e poucos anos. Vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Item 10. Apóstolo Paulo, o que ele disse? Quem quer ser discípulo de Jesus? Ele responde: todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus. Não importa a religião a que pertençam, não importa se é budista, não importa se é maometano, não importa se é judeu, não importa se é evangélico, não importa se é espírita, não importa se é católico. Todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus. Veja a grande oportunidade para nós, mesmo hoje em 2018, sermos discípulos de Jesus. Alguém tem algo mais importante que isso? Jesus disse: quando fizestes a caridade para um de meus irmãos necessitados, foi para mim que fizestes. Isso é literalmente colocar a palavra na boca dos outros, né? Como é que a gente sabe quem já é discípulo de Jesus? Todos queremos ser discípulos de Jesus. Como é que a gente sabe aqueles que já são discípulos de Jesus? Jesus mesmo respondeu. Jesus mesmo responde isso: meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Por muito se amarem. Não por outros motivos, mas por muito se amarem, por muito se respeitarem. Concluímos com as perguntas. Eu vou ajudar vocês, né? Que vai ter chamado oral. O que é o reino de Deus? É a obra divina no coração dos homens. Como é o reino de Deus? Como é o reino de Deus? De amor, felicidade, união e justiça. Muitos os chamados, mas poucos entram no reino de Deus. Por quê? Precisamos desenvolver as virtudes e perdoar. Quem está chamando? Deus, Paizinho amoroso,
de infinito amor. Onde está o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de nós. Como entrar no reino de Deus? Em pouquíssimas palavras, tem que caber aqui: compreender e praticar a lei de amor. Veja como é claro. Você ou eu, nós todos, queremos entrar no reino de Deus. Temos que cumprir a lei de Deus, que é a lei de amor. Ou alguém entra no reino de outro país sem obedecer às leis daquele país. É lógica, é uma questão de lógica. Só entrar no reino de Deus, alinhando-se, obedecendo a lei de Deus. E a própria lei de Deus nos defende quando estamos alinhados a ela. Isso a gente vai ver no livro de Pietro Baldi, A Lei de Deus. Em outro volume, A Técnica Funcional da Lei de Deus. E na própria vida de Pietro Baldi, a lei de Deus atuou quando ele recebe de manhã uma notificação judicial para despejar o apartamento único que a família dele usava. Já não tinha mais nenhum recurso. Ele tinha feito votos de pobreza. Recebe a notificação judicial para despejar o apartamento de manhã. E depois do almoço ele recebe um cheque. Aqui de Catanduva, da região, né? Catanduva, Benedito Zancaner. Um cheque suficiente para comprar um apartamento. É a lei de Deus protegendo aquele que se alinha à sua lei. Espíritas, acabei, tá? Entremos no reino de Deus. Passamos de templo, casa de oração, universo. Façamos de altar, aquele altar que dá para levar para todos os lugares. A consciência. Façamos de altar a consciência. Façamos de imagem, modelo e guia. Quem? Jesus. Façamos de lei. No Brasil tem milhões de leis e não harmoniza ninguém. Deus criou uma lei que harmoniza todos em promissão. Deus criou uma lei que harmoniza todos no Brasil. E mais, simplificando, resumindo, Deus criou uma lei que harmoniza todos os seus infinitos filhos no universo. A lei de amor, a lei de caridade. Muito obrigado a vocês, muita paz, pela tolerância, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela concordância em conversarmos hoje. Muita paz.